pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova tipo 1 branca de raciocínio lógico analítico do concurso de nível médio para agente de segurança penitenciário de Minas Gerais, que aconteceu no dia 9 de outubro desse ano. Nesse vídeo, eu vou resolver a questão 24, que tratou de área e razão. Bora lá? Partindo de um retângulo, Eduardo construiu dois outros retângulos, R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial, e as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. A razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está falando que ele partiu aqui desse retângulo aqui, que é o que ele está chamando de retângulo inicial. Então, vamos marcar aqui um retângulo inicial aqui, esse retângulo. A partir desse retângulo inicial, ele construiu dois outros retângulos que ele chamou de R1 e R2. Informou que as dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial. Mas o texto não informa para a gente quais são essas dimensões desse retângulo inicial. Então, eu vou falar que nesse retângulo inicial aqui, as dimensões são o comprimento aqui eu vou chamar de x e a largura eu vou chamar aqui de y. Como as dimensões aqui para o retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial, então se é metade, esse retângulo aqui, ele vai ser menor do que esse retângulo inicial, onde as dimensões dele correspondem aqui à metade das dimensões desse retângulo inicial. Então, repare bem. Esse comprimento aqui tem que ser a metade desse comprimento desse retângulo inicial aqui. Então, se aqui é x, esse comprimento aqui vai ser a metade, que é x sobre 2. Essa largura aqui também tem que ser a metade dessa largura. Então, essa largura desse R1 aqui vai ser y sobre 2. Agora, ele informou que as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Se é o dobro, então esse retângulo R2 aqui ele vai ser maior do que esse retângulo inicial. Então, as dimensões para esse R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. Então, esse comprimento aqui vai ser o dobro deste comprimento. Se aqui é x, o comprimento desse vai ser o dobro, que vai ser 2x. Essa largura aqui precisa ser o dobro dessa largura. Portanto, essa largura tem que ser 2y. Ele quer que a gente determine a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1. Então, a gente precisa calcular a área de cada um desses dois retângulos aqui, do R1 e do R2. Então, vamos começar calculando a área aqui do R1. Como é um retângulo, a gente sabe que a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura. Então, aqui vai ficar x sobre 2 vezes y sobre 2. Aqui a gente tem essa multiplicação de fração. Para multiplicar a fração, a gente multiplica parte de cima com parte de cima e parte de baixo com parte de baixo. Então, vai ficar assim, traço de fração, x vezes y é xy. 2 vezes 2, 4. Pronto, então já sei que a área de R1 é xy sobre 4. Agora vamos calcular também a área de R2. Da mesma forma, como é um retângulo, vai ser o produto aqui do comprimento pela largura, ficando então 2x vezes 2y. Multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4. X vezes y, aqui vai ficar 4xy. Mas ele quer que a gente determine a razão entre a área do R2 e a área do R1. Razão em matemática é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Então, é a razão entre a área do retângulo R2, então a área de R2, para a área do retângulo R1. Então, isso aqui vai ficar traço de fração. Qual foi a área do retângulo R2? A área de R2 foi 4xy. E a área de R1? A área de R1 foi xy sobre 4. Fração sobre fração, o que a gente faz? Conserva a primeira, que é 4xy, e multiplica pela segunda, que é invertida. Então, xy, que é sobre 4. Invertendo, vai ficar vezes 4 sobre xy. Aqui, observe, eu posso cancelar xy com xy. 4 vezes 4, 16. Assim, a razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é de 16. E isso a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!